As pessoas só começam a valorizar você quando não têm mais acesso à sua presença. Essa é a dura realidade, meus amigos. É engraçado como elas não te veem quando você está bem na frente delas. Elas não valorizam o conforto, a paz e a paciência que você traz até você se ir, até que o silêncio que você deixa para trás se torne mais alto do que qualquer palavra que você já disse. E é aí que elas percebem. É aí que o arrependimento surge, porque aqui está o que ninguém quer admitir. Elas só percebem que você era o melhor depois de já terem perdido você. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é uma fogueira aconchegante num mundo frio. Toda vez que eles se aproximavam, sentiam conforto, sentiam-se seguros. Mas, em vez de cuidar dessa fogueira, ficavam muito perto, tiravam mais do que davam e, por fim, a sufocavam. E quando as chamas finalmente se apagaram e o calor desapareceu, eles entraram em pânico. Tentaram acender outras fogueiras, mas nenhuma queimava da mesma forma. Nenhuma se parecia com você. Foi nesse momento que perceberam que perderam algo raro, mas já era tarde demais. Veja, eles achavam que seu silêncio era temporário. Achavam que você estava apenas chateado. Achavam que você voltaria como sempre. Mas o que eles não entenderam é que dessa vez você não estava se afastando por raiva. Você estava se distanciando com um propósito, e o propósito muda tudo. Você não estava indo embora para chamar atenção. Você estava indo embora porque eles não mereciam a sua atenção. Deixe-me desmascarar uma mentira em que muitas pessoas acreditam, que o silêncio significa fraqueza, que ir embora silenciosamente significa que você está amargo, com o coração partido ou frio. Mas, meus amigos, a verdade é exatamente o oposto. O silêncio é sagrado. O silêncio é força. O silêncio é o que acontece quando alguém finalmente para de explicar seu valor para pessoas que nunca ouviram. Quando alguém que antes dava tudo não dá mais nada porque finalmente escolheu a si mesmo. Eles não percebem imediatamente. Oh, não. Eles riem, postam, seguem em frente rapidamente. Mais tarde da noite, quando as distrações desaparecem e eles ficam sozinhos com seus pensamentos, é aí que começa a sussurrar. É aí que a percepção começa a surgir. Como a fumaça do fogo que eles abafaram. Eles se lembram da sua consistência, da sua paz, da sua voz calma quando a vida era barulhenta, da sua paciência quando eles não a mereciam. E de repente, a sua ausência parece mais pesada do que a sua presença jamais foi. Você não era barulhento, não era dramático, não perseguia. E é exatamente por isso que eles não conseguem te esquecer. Porque enquanto todos os outros jogavam, você era real. Enquanto os outros faziam barulho, você oferecia tranquilidade. E agora eles estão cercados por pessoas que falam alto, mas não dizem nada. E é aí que eles finalmente entendem que a melhor coisa que já aconteceu para eles já se foi. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como aquele que causou o mal. Você não revidou, não se explicou. Você apenas se levantou silenciosamente, com força, com dignidade, e agora eles ficam revivendo o passado, tentando entender como perderam o valor que sempre esteve diante deles. Então, se você tem se questionado ultimamente, se perguntando se seu silêncio importou, se sua ausência é sentida, deixe-me dizer uma coisa: importa, e é sentida. Porque as pessoas não sentem falta do barulho. Elas sentem falta do significado. E você era o significado. Este não é o fim da sua história, é o começo do seu poder. A partir de agora, proteja sua energia como a realeza. Não persiga aqueles que tinham lugares na primeira fila para ver sua alma, e ainda assim desviaram o olhar. Repita comigo nos comentários. Escreva como se fosse sincero. Eu escolho a paz. Mais uma vez, escreva abaixo. Eu escolho a paz. Clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir
vai lembrá-lo exatamente quem você é. O número 1. Eles não te viram porque você não implorou para ser visto. Quanto mais silencioso você ficava, mais eles começavam a notar. Engraçado, não é? Como as pessoas ignoram exatamente aquilo que lhes traz paz, até que essa paz se vai. Meus amigos, vivemos em um mundo obcecado pelo barulho. A pessoa mais barulhenta na sala geralmente recebe a atenção, enquanto a presença mais calma é dada como certa. Você não gritou, não implorou, não fez alarde. É por isso que eles não perceberam. É por isso que eles não viram quem você realmente era, até o momento em que você parou de aparecer. E foi aí que a mudança começou. Foi aí que o silêncio começou a ecoar mais alto do que sua presença jamais ecoou. Imagine um rio, suave e constante, fluindo gentilmente todos os dias. Ele simplesmente está lá, confiável, pacífico. Mas um dia ele seca e, de repente, todos começam a perceber o que perderam. As árvores começam a murchar. Os animais se dispersam. A calma que sempre foi dada como certa se foi. E agora sua ausência é mais forte do que sua presença jamais foi. Aquele rio era você. Você era a consistência silenciosa, a âncora emocional. Mas eles nunca realmente apreciaram isso porque você não vendia isso. Você não falava sobre isso. Você simplesmente era. E agora eles ficam se perguntando: por que sinto esse vazio? Por que nenhuma dessas novas pessoas me dá a paz que eu costumava sentir? Por que fico pensando em alguém que achei que tinha deixado para trás? Porque você não era apenas mais um capítulo, você era o tom geral do livro. Você moldava a energia da sala. Mas aqui está a questão. Eles achavam que sua presença era garantida. Eles achavam que você sempre estaria lá. E como você não estava demonstrando seu valor como um argumento de venda, eles presumiram que ele não era tão valioso assim. Vamos acabar com uma grande mentira agora mesmo. Se eles não viam o seu valor, talvez você não estivesse dando o suficiente. Não, pare aí. Essa mentira é tóxica. A verdade é que algumas pessoas estão tão presas em seus próprios dramas, seus próprios ruídos, seus próprios egos, que não conseguem reconhecer o ouro a menos que ele esteja envolto em luzes brilhantes. Mas isso não torna o ouro menos valioso. Veja bem, você não passou despercebido porque não tinha valor. Você passou despercebido porque tinha muita calma em um mundo viciado em caos. E é isso que eles estão começando a sentir agora. É sutil. Isso surge durante momentos de silêncio, uma lembrança do seu riso, um flashback de como você ouvia sem julgar, como você nunca precisava discutir para provar seu ponto, como seu silêncio podia preencher uma sala melhor do que as palavras da maioria das pessoas. E isso os atinge não de uma vez, mas lentamente, como ondas desgastando uma pedra, porque o valor real não precisa levantar a voz, ele simplesmente existe. Mas vamos falar sobre você agora. Vamos falar sobre por que essa parte da jornada parece pesada. Por que não é fácil? É difícil ir embora em silêncio e ainda se perguntar se eles algum dia vão perceber quem você era para eles. Manter-se forte em seu silêncio quando tudo em você quer gritar: vocês vão sentir minha falta. Essa é a guerra interior. Mas aqui está o que separa uma pessoa reativa de uma estoica. Você escolheu não implorar para ser visto. Você escolheu não se rebaixar para se encaixar na visão limitada de outra pessoa. Como disse Epicteto, se alguém não valoriza, você vai embora. E o reconhecimento deles não é a sua validação. Isso não é apenas uma citação, é uma estratégia de sobrevivência em um mundo cheio de olhos superficiais e bocas barulhentas. Você foi embora porque finalmente percebeu que não deve às pessoas a prova do seu valor. Você só deve a si mesmo a paz. E foi isso que você escolheu. Poder silencioso, calma, distanciamento, autoestima inabalável.
Então, para todos vocês que estão ouvindo, se estão sentados em silêncio agora, se perguntando se sua ausência significa alguma coisa, ela significa. Eles sentem isso. Talvez não hoje, talvez nem mesmo esta semana. Mas isso vai acontecer. Essa percepção sempre acontece, porque os melhores nunca são esquecidos. Não quando eles apareceram com presença, com consistência, com alma. E agora é a sua vez de se levantar, não para provar nada, não para fazê-los se arrependerem, mas porque você finalmente se lembrou de quem você é. Escreva isso nos comentários e lembre ao mundo quem você é. Eu sou suficiente sem barulho. Mais uma vez, eu sou suficiente sem barulho. Deixe que eles ouçam você sem ouvir uma palavra. Mostre-se. Mostre ao mundo ao seu redor. E fique comigo. Porque o que vem a seguir explicará por que sua calma nunca foi uma fraqueza. Sempre foi o poder que eles nunca souberam como manter. Número 2. Eles achavam que você sempre estaria lá até que você não estivesse mais. As pessoas não valorizam as coisas que acham que nunca perderão. Isso dói, não é? Mas é a verdade, meus amigos. Quando alguém se acostuma com a sua presença, sua gentileza, sua consistência, eles param de ver isso como um presente. Eles começam a ver isso como uma garantia. Eles tratam você como uma configuração padrão, não porque você não fosse especial, mas porque eles ficaram muito confortáveis, pensando que você nunca iria embora. E então, um dia, você foi. Você não fez uma cena, não teve um acesso de raiva, apenas parou de aparecer. E foi aí que tudo mudou. Imagine entrar no seu cômodo favorito todos os dias e ver a mesma luz familiar, sempre brilhando, sempre constante, sempre aconchegante. Você nunca questiona, nunca agradece, apenas espera que ela esteja lá. Mas uma noite, você aciona o interruptor e nada acontece. Escuridão. Aquela luz que você considerava garantida se foi. E só agora você percebe o quanto precisava dela. Aquela luz era você. E agora que ela se apagou, eles estão parados no escuro se perguntando o que fizeram e por que dói tanto. Eles achavam que você sempre estaria lá para responder às mensagens, sempre estaria lá para atender às ligações, sempre estaria lá para perdoar, para entender, para fazer dar certo, porque você sempre esteve. Você aparecia mesmo quando eles não mereciam. Você deu graça mesmo quando recebeu silêncio. Você permaneceu leal mesmo quando eles pararam de se esforçar. E eles achavam que isso significava que você nunca iria embora. Mas eles estavam errados, porque mesmo o coração mais forte se cansa, mesmo a alma mais gentil chega a um ponto de ruptura. Aqui está o que eles não entenderam. Você não estava ficando porque não podia ir embora. Você estava ficando porque escolheu ficar. Você oferecia sua presença, seu amor, sua lealdade de graça. E quando você finalmente parou, não foi porque deixou de se importar. Foi porque começou a se importar mais consigo mesmo. Deixa eu desmascarar outra mentira. Enquanto estamos aqui, se alguém vai embora silenciosamente, deve ser porque não te amava o suficiente. Não, isso não é verdade. O amor verdadeiro nem sempre vai embora com fogos de artifício. Às vezes, ele vai embora em silêncio, porque se cansou de queimar sozinho. Você não foi embora para chamar atenção. Você não desapareceu para jogar um jogo. Você foi embora porque sua alma precisava de espaço para respirar. E talvez, apenas talvez, você finalmente tenha percebido que ser necessário não é o mesmo que ser valorizado. E agora, eles estão sentindo isso. As mensagens de texto rotineiras não aparecem mais. O sistema de apoio em que eles antes se apoiavam se foi. E a pior parte, você nem disse adeus. Você não precisava. Seu silêncio se tornou sua resposta. Sua distância se tornou sua decisão. Você não foi embora para magoá-los. Você foi embora porque ficar estava te machucando. Eles achavam que você esperaria para sempre, mas o para sempre tem limites.
Agora, o para sempre tem padrões. O para sempre tem autoestima. E enquanto eles estavam ocupados, esperando que você estivesse sempre disponível, você estava ocupado acordando para a realidade de que lealdade sem apreciação se torna autodestruição. Você escolheu se curar em silêncio, se levantar sem aviso, se tornar alguém que não espera mais permissão para se afastar do que os esgota. E esse silêncio está começando a ecoar no peito deles. Está na forma como o telefone deles parece muito silencioso. Está na forma como o seu nome ainda permanece no histórico de pesquisa deles. Está na forma como eles ouvem uma música e se lembram de uma risada. Eles não perceberam que sentiriam sua falta, meus amigos. Você não os perdeu. Eles perderam a versão de você que estava disposta a tolerar, sendo uma reflexão tardia. E não importa o quanto eles tentem substituí-lo. Não será fácil, porque a paz como a sua não pode ser copiada, não pode ser imitada. Ou você atrasa ou não. Então, se você se afastou e está se perguntando se isso importa, sim, importa. Eles estão começando a sentir a mudança, não porque você forçou, mas porque eles não conseguem substituir o que antes chamavam de normal. Você nunca foi apenas normal. Você era uma presença. Você era uma âncora. E agora que essa âncora se foi, eles estão à deriva. Então, pare um momento. Respire esse novo poder. Diga em voz alta. Escreva nos comentários. Eu sempre fui a luz. Mais uma vez. Eu sempre fui a luz. Deixe o mundo ouvir você sem que você precise falar. Fica comigo, porque a próxima parte é o começo do arrependimento deles e o surgimento da tua paz. Número 3. Tu eras a âncora, mas eles só perceberam depois que ficaram à deriva. Às vezes, eles não percebem que tu mantinham tudo junto, até que tudo começa a desmoronar sem ti. Esse é o golpe que eles nunca esperavam, pessoal, porque quando alguém está acostumado a ter-te como âncora, sempre firme, sempre confiável, eles começam a confundir a tua presença com algo garantido. Eles acham que a calma existe por si só. Eles acham que a paz simplesmente acontece. Eles não percebem que há uma pessoa por trás dessa calma, uma alma que escolhe a paciência, um coração que aparece toda vez que eles estão desmoronando. Você era essa âncora, mas eles só perceberam isso quando começaram a se afastar, e você não estava mais lá para puxá-los de volta. Imagine isso, um barco amarrado a um cais, seguro, estável, não importa a tempestade. Ele não se afasta porque a âncora está lá. Mas se essa âncora for discretamente removida, o barco não percebe imediatamente, não até que o vento comece a soprar mais forte, não até que a correnteza puxe com mais força. E então, de repente, ele está à deriva em lugares onde nunca deveria estar. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. Você era quem mantinha o equilíbrio emocional, e quando você silenciosamente desamarrou a corda, eles não perceberam no início. Mas agora estão perdidos nas ondas. Não sabem como sobreviver. Eles achavam que você estava sempre lá, sempre calmo, sempre composto, sempre presente. Não importa o quão turbulento as coisas ficassem. E como você não reclamava, como não fazia cena, eles achavam que sua força vinha fácil. Mas força, sim, não nasce do conforto. Ela é construída através de cicatrizes, silêncio e batalhas. Eles nem perceberam que você estava lutando. Você era o farol emocional deles e eles confundiram seu brilho com decoração, em vez de orientação. Vamos derrubar uma mentira. Eles provavelmente acreditavam que você precisava mais deles do que eles precisavam de você. Essa é a ilusão que o conforto cria. Porque você sempre foi estável. Eles achavam que você era dependente, porque você permaneceu durante o caos. Eles achavam que você não podia ir embora, mas ficar foi sua escolha, não sua limitação. E sair foi seu ato final de clareza. Agora que você se foi, eles sentem o peso, não o peso da sua presença, mas o peso da própria instabilidade deles. Porque quando a âncora desaparece,
O que resta é a deriva. E essa deriva não é pacífica, é sem rumo, é desconfortável, é solitária de uma forma que eles não conseguem descrever. Eles estão cercados por pessoas, mas se sentem desconectados. Eles estão em conversas, mas se sentem ignorados. Eles estão buscando distrações, mas assombrados por uma calma que não apreciavam até que ela desapareceu. E talvez nunca admitam isso em voz alta. O orgulho deles não permite. Mas, internamente, eles estão começando a perceber o quanto de seu equilíbrio emocional vinha de você, da maneira como você os ouvia sem interromper, da maneira como você permanecia calmo, mesmo quando eles estavam caóticos, da maneira como seu silêncio não era frio. Era estabilizador. Você não era perfeito, mas estava presente. E essa presença era poderosa, de maneiras que eles não entendiam até agora. É fácil substituir o barulho. Qualquer um pode mandar uma mensagem de bom dia. Qualquer um pode ligar tarde da noite. Mas aquela segurança emocional profunda, aquela energia inabalável e estabilizadora é rara. E eles estão começando a sentir a diferença. Em um momento, eles estão bem, no outro, eles ouvem seu nome, e tudo dentro deles muda, porque agora a lembrança da sua estabilidade entra em conflito com a imprevisibilidade com que eles ficaram. Você era a calma na tempestade deles, e agora a tempestade parece interminável. Não duvide do seu silêncio. Não se arrependa de ter saído, porque você não saiu por raiva. Você saiu por necessidade. Você se afastou porque sua paz não podia mais coexistir com o caos deles. Você não os fez se afastar. Você apenas deixou de ser aquele que sempre os puxava de volta. Isso nunca foi sua função. De qualquer forma, você pode apoiar alguém, mas não pode ancorar alguém que não valoriza o cais. Então, se você já foi a rocha emocional, o espaço seguro, a força estabilizadora e sente que isso foi ignorado, saiba disso. Isso está sendo sentido agora, e não nos momentos dramáticos, mas nos momentos tranquilos, na quietude onde sua calma costumava viver. É aí que começa a saudade. É aí que eles começam a entender. Repita comigo, escreva nos comentários. Eu fui a âncora. Mais uma vez. Eu fui a âncora. Diga isso por você mesmo, pela paz que você deu, pela estabilidade que eles perderam. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o que acontece quando eles tentam substituí-lo e falham repetidamente. Número 4. Eles o substituíram rapidamente, mas não conseguiram substituir o que você representava. É fácil substituir uma pessoa, mas o sentimento que ela te deu, essa é a parte que assombra. Isso é o que eles não previram, meus amigos. Eles achavam que curar significava seguir em frente rapidamente. Achavam que encontrar alguém novo apagaria o eco da sua presença. Mas aqui está a verdade. Eles estão começando a se sufocar. As pessoas podem ser trocadas, mas a energia não. Você não era apenas uma pessoa. Você era uma presença, e presença não é algo que se copia e cola na vida. Presença é sentida. Ela vive na sala, muda o ar, permanece muito tempo depois que a porta se fecha. Então, sim, eles te substituíram rapidamente. Um novo rosto, novas conversas, novas risadas. Superficialmente, parecia que eles tinham seguido em frente com facilidade, mas o que eles não perceberam foi que não avançaram. Eles apenas andaram em círculos tentando recriar algo que nem mesmo entendiam quando tinham. Eles achavam que era sobre o seu rosto, sua voz, suas palavras. Mas o que eles realmente perderam foi como se sentiam perto de você. A segurança, o silêncio, o nível da alma, a calma. E isso não é algo que se substitui com distrações rápidas ou elogios superficiais. Eles estão por aí buscando faíscas superficiais, enquanto sentem falta do calor do seu fogo constante. E o pior é que eles nem sabiam que você era um fogo até que o frio chegou.
Você era o tipo de energia que não precisava de holofotes. Você iluminou a vida deles sem pedir nada em troca. Mas quando alguém nunca teve que conquistar a paz, confunde isso com fraqueza. Então, eles foram atrás do caos, disfarçado de conexão. E agora estão cercados por pessoas que falam muito, mas não dizem nada. Vamos acabar com essa mentira. Se eles seguiram em frente rapidamente, é porque nunca se importaram. Errado. Às vezes, as pessoas agem rápido porque se importam, mas não querem sentir isso. Elas têm medo da quietude, medo do que sua ausência está revelando para elas. Medo de que talvez, apenas talvez, tenham estragado algo que não volta a acontecer. Então, em vez de lidar com esse desconforto, elas o enterram sob distrações. Mas a dor enterrada não é uma dor curada. E cada risada falsa, cada nova conversa forçada, só os lembra do que está faltando. E isso é você, não seu nome, não seu corpo, mas a maneira como você os fazia se sentir calmos, seguros. Eles podem rolar por todos os aplicativos que quiserem, sair para encontros, postar sorrisos, mas no silêncio, quando estão deitados na cama, é aí que sua ausência entra no quarto. E ela não bate na porta, ela simplesmente fica lá. Porque não importa o quanto eles tentem te substituir. O que eles perderam não foi apenas um relacionamento, foi uma conexão rara. E o que é raro não volta com um simples toque na tela. Eles achavam que o amor vivia em tópicos, em listas de verificação, em quem diz a coisa certa. Mas você não os impressionou. Você os impactou. Você não precisava ser barulhento ou chamativo. Você apenas se mostrou autêntico, consistente. E agora todas as pessoas que eles conhecem ficam na sua sombra. Não porque você é perfeito, mas porque você era real. E o real não desaparece quando se vai. Ele permanece, ele ecoa. Aqui está a verdade estoica. Você não perdeu nada. Você foi o ganho, você foi a experiência, você foi a lição. E agora, enquanto eles estão por aí tentando substituir o que nunca entenderam, você está evoluindo silenciosamente, poderosamente. Você não está competindo, você não está verificando com quem eles estão, você não está diminuindo sua energia para se igualar a deles, porque você não precisa ser a presença mais barulhenta na sala. Você é quem eles sentem em cada momento de silêncio. Então, se você está se perguntando por que ainda dói um pouco, mesmo depois de ter ido embora, lembre-se disso. A dor não é prova de que você perdeu. É prova de que você era real. E os reais sentem profundamente. Mas os reais também se levantam. Diga isso nos comentários. Escreva e assuma. Eu nunca fui substituído. Eu fui revelado de novo. Eu nunca fui substituído. Eu fui revelado. Deixa eles perseguirem o barulho. Você se tornou paz. Fica comigo, porque a seguir vamos falar sobre o momento em que seu silêncio se torna mais alto do que o mundo inteiro deles. E acredita, eles não estarão preparados para isso. Número 5. Sua ausência se tornou a lembrança. Não foi o adeus que os destruiu. Foi o silêncio que se seguiu. Essa é a parte que eles não esperavam, meus amigos. Eles pensaram que, se você não batesse a porta ao sair, se não escrevesse um romance explicando sua saída, talvez você não estivesse falando sério. Talvez você estivesse apenas chateado. Talvez você voltasse, mas você não voltou. Você ficou longe, silenciosamente, calmamente, sem drama. E foi isso que começou a assombrá-los, porque a sua ausência não era barulhenta, mas era inegável. Não gritava, mas ecoava e ainda ecoa. Vejam, pessoal, há uma coisa estranha sobre os humanos. Nem sempre ouvimos as palavras claramente, mas o silêncio tem uma maneira de cortar o ruído. Como uma lâmina, ele entra nas fendas, preenche o espaço que eles nunca notaram antes. Quando alguém está acostumado com a sua voz, seus bons dias, suas perguntas sobre como estão se sentindo, seus lembretes aleatórios de que você se importa,
e de repente tudo fica em silêncio. Não é apenas silêncio, é pesado. Parece que algo sagrado se foi, e eles não conseguem explicar isso para ninguém. Porque como explicar a falta de uma presença quando você nunca deu a ela o respeito que ela merecia? Vamos imaginar uma situação. Imagine que eles estão em uma sala que costumava ser cheia de calor, nada chamativo, apenas constante como a luz do sol entrando pela janela. Eles não davam muita importância quando isso estava lá. Mas agora as persianas estão fechadas, o calor se foi e tudo parece mais frio, mesmo que nada tenha mudado, exceto você. Esse é o peso da sua ausência. Esse é o custo de não dar valor a alguém. Não é uma explosão dramática. É a lenta e crescente percepção de que perderam algo sólido, algo real. E agora, tudo o que tem são sombras. No início, não perceberam. Não, achavam que estavam bem. Tinha pessoas com quem conversar, coisas para distraí-las. Mas as distrações passam. As pessoas ficam chatas e, eventualmente, elas começam a rolar a tela do celular por hábito, só para perceber que estão procurando seu nome. Não porque querem conversar, mas porque sentem falta da sensação que sua presença lhes dava. A sensação de estarem firmes, vistos, aceitos, e agora nem têm certeza se vão sentir isso de novo. Deixa eu acabar com a mentira. Se eles não estão atrás de você, é porque não se importam. É isso que as pessoas vão te dizer. Mas escute, só porque eles estão em silêncio, não significa que não estão afetados. Na verdade, às vezes o silêncio é a reação mais alta que uma pessoa pode ter, porque quando sua presença era paz, sua ausência se torna a tempestade. E tempestades nem sempre são barulhentas. Às vezes, elas se formam silenciosamente dentro do coração, dentro da alma, até que tudo o que elas tocam pareça diferente. É isso que elas estão vivendo agora, as consequências da sua ausência. Elas não davam muito valor às suas mensagens diárias, ao seu apoio constante ou ao seu amor consistente, até que tudo isso parou, até que elas ficaram com um vazio. E o pior é que você não foi embora para puni-los. Você não os bloqueou, não os amaldiçoou, nem tentou se vingar. Você simplesmente parou de se explicar. Você escolheu o silêncio, e nesse silêncio uma mensagem falou mais alto do que qualquer palavra. Eu não vou implorar para ser valorizado. É isso que eles sentem agora. Não a sua raiva, não a sua carência, mas o seu poder. O tipo de poder que vem do controle emocional, do respeito próprio, de saber o seu valor, não está aberto à negociação. E é isso que está incomodando eles. Porque você não desapareceu para fazer eles sentirem sua falta. Você desapareceu porque eles já mostraram que não te valorizavam e você simplesmente acreditou neles. Agora, cada dia que passa sem a sua voz se torna um espelho. Cada silêncio vira uma pergunta que eles não estavam prontos para fazer. Por que sinto que algo está faltando? Por que não consigo parar de pensar em alguém? Achei que tinha superado, e talvez eles não digam isso, talvez continuem fingindo. Mas por dentro, sua ausência é a prova, é o lembrete, o alarme que eles não conseguem desligar. Então, se você está aí sentado, se perguntando se sua decisão de ir embora em paz significou alguma coisa, deixe-me dizer que significou tudo, não porque mudou eles, mas porque revelou você. Uma pessoa que não precisa de aplausos para saber seu valor. Uma alma que não precisa de conclusão quando encontra clareza. Uma presença que não grita para ser ouvida porque seu silêncio fala por si mesmo. Diga isso nos comentários. Diga por você mesmo e diga pelo mundo ao seu redor. Minha ausência é poder. Repito, minha ausência é poder. Clique no botão curtir. Inscreva-se se ainda não o fez e fique comigo, porque a seguir falaremos sobre como eles começam a ver você em todos os lugares, mas não conseguem alcançá-lo em lugar nenhum. Número 6. Eles começaram a ver você em todos os lugares,
mas não conseguiam alcançá-lo em lugar nenhum. A memória de uma alma calma permanece mais tempo do que o barulho de 1000 vozes. Essa é a tempestade em que eles estão presos. Agora, meus amigos, você se foi, mas de alguma forma você está em todos os lugares. Nas músicas que eles costumavam pular, em lugares que agora parecem desconhecidos, sem a sua energia, em conversas que nunca deveriam ser sobre você, mas que sempre voltam para você de qualquer maneira. E o que torna isso pior para eles? Eles não conseguem alcançá-lo. Eles podem ver vocês, mas não podem sentir vocês. Eles podem se lembrar, mas não podem voltar àquela distância. Não é físico, é energético e está deixando eles loucos. Eles começaram a ver sinais de vocês nas menores coisas. Uma risada que parece com a de vocês, uma mensagem que lembra como vocês costumavam entrar em contato de forma aleatória, atenciosa. Uma frase. Alguém diz algo que os atinge no peito, como se fosse exatamente o que eles teriam dito. E isso não para, porque quando alguém era real, quando alguém estava presente das maneiras mais silenciosas e significativas, essa pessoa não simplesmente desaparece. Ela se torna parte do seu mundo interno, parte da sua conexão emocional. E é isso que os assombra. Agora você não está mais ao lado deles, mas está dentro deles, e eles não conseguem se livrar disso. Eles passam o dedo pelo seu nome, mas hesitam em clicar. Eles digitam uma mensagem, ficam olhando para ela e depois a apagam. Por quê? Porque, mesmo que queiram entrar em contato, eles sabem que você não está mais na órbita deles. Você mudou seu foco para dentro. Você não está divulgando seu crescimento. Você está vivendo-o. É isso que os incomoda. Você não está mais disponível como antes. Sua energia não parece a mesma. E essa mudança, essa quietude, é mais forte do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Vamos quebrar essa ilusão agora mesmo, longe da vista, longe da mente. Era isso que eles pensavam, que uma vez que você se fosse, desapareceria no fundo. Mas os verdadeiros não desaparecem. Elas ecoam. Porque o que perderam não foi apenas uma pessoa, foi uma conexão, um espelho, uma força estabilizadora. Você não apenas preenchia um espaço, você trazia presença. E agora que essa presença se foi, eles sentem o espaço vazio onde ela costumava estar. Não é que você esteja faltando na vida deles, é que sua ausência é alta na alma deles. Veja bem, quando eles podiam entrar em contato com você a qualquer momento, eles não pensavam 2 vezes. Mas agora, toda vez que pensam em você, eles percebem que perderam o privilégio de acesso. Essa é a parte para a qual eles não estavam preparados, porque você sempre esteve lá, como um batimento cardíaco, como música de fundo. E agora que o silêncio substituiu sua presença, eles ficam presos ouvindo tudo o que ignoravam. Cada gesto gentil, cada palavra. Você disse que eles ignoraram todos os sacrifícios que você fez, sem precisar de aplausos. Tudo volta à tona. Mas, desta vez, não há como responder. E o pior é que as pessoas a quem eles recorrem para tentar substituí-lo não estão à altura. Elas falam, mas suas palavras parecem vazias. Elas sorriem, mas não parece seguro. Elas aparecem, mas não parece seguro, porque agora elas estão percebendo que você era o lugar seguro em um mundo que nunca para de girar. E elas não perderam alguém que fazia barulho. Elas perderam alguém que trazia paz. Como disse Marco Aurélio, em nenhum lugar o homem pode encontrar um refúgio mais tranquilo e sereno do que em sua própria alma. E é exatamente isso que você se tornou. Uma alma que eles não conseguem mais encontrar. Um lugar para onde costumavam correr, mas ao qual não podem mais voltar. Porque você não apenas se afastou. Você evoluiu. Você deixou de estar disponível para os mesmos ciclos. Você deixou de estar acessível
para pessoas que só notavam sua presença quando isso lhes trazia benefícios. Agora eles ficaram com capturas de tela e memórias, com músicas que doem um pouco demais, com fotos que esqueceram de apagar e que, de repente, significam tudo. Mas eles não vão te contar. Não vão entrar em contato. O orgulho é grande demais para isso. Mas o silêncio não mente. E, no silêncio deles, seu nome ecoa como um fantasma que eles não conseguem explicar. Então, se você tem se perguntado se sua ausência ainda importa, ela importa. Você não é apenas saudoso, você é sentido em momentos que eles pensavam que seriam esquecíveis, agora marcados com sua memória, porque é isso que uma conexão real faz. Ela não bate na porta quando vai embora, ela apenas leva um pedaço do quarto com ela. Diga isso em voz alta nos comentários. Mostre-se ao mundo. Eles me veem, mas não conseguem me alcançar. Mais uma vez, eles me veem, mas não conseguem me alcançar. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo. Porque a seguir vamos falar sobre como, não importa quem eles conheçam, ninguém se compara a você. E eles finalmente estão começando a perceber isso. Número 7. Agora eles veem você nos outros e ninguém se compara a você. Você nunca sabe realmente o valor de uma mão firme até ter enfrentado o caos. É onde eles estão agora, meus amigos. Lá fora, no mundo, sorrindo em novas fotos, conversando com novas pessoas, fingindo que a história seguiu em frente. Mas por trás dos filtros e das conversas fiadas, há uma sombra que os segue. Não é a sua voz, nem o seu rosto. É a sua presença. Aquela presença rara, firme e inabalável que os fazia se sentir calmos em um mundo que nunca para de girar. E agora, não importa quem eles conheçam, essa comparação está lá, e não é nem um pouco justa. Eles não esperavam por essa parte. Achavam que substituir você seria fácil. Alguns encontros, algumas risadas. Alguém legal que preenche os requisitos certos, bom no papel, diz as coisas certas. Mas aqui está a verdade. Ninguém gosta de admitir. Você não se apaixona por papel, você se apaixona por energia. E sua energia era diferente. Ela não exigia atenção. Ela a comandava de forma silenciosa, poderosa e autêntica. Eles estão começando a perceber isso agora. Eles conversam com alguém novo, mas não é a mesma coisa. Eles riem, mas parece forçado. Eles recebem elogios, mas não vão além da superfície. Porque a verdade é que eles não estão comparando personalidades. Eles estão comparando presença. Eles estão procurando como você os fez se sentir. E ninguém está fazendo eles se sentirem assim. Vamos ser sinceros. Você não precisava de grandes gestos. Você não precisava se exibir. Você apenas apareceu, firme, calmo, intencional. Você se lembrou de coisas que os outros esqueceram. Você ouviu com o coração, não apenas com os ouvidos. Você fez com que eles se sentissem seguros para serem caóticos, sabendo que sua energia não iria desmoronar. E isso não é comum. Isso é raro. Isso é real. Deixe-me desmascarar essa mentira. Se eles seguiram em frente com outra pessoa, isso significa que pararam de pensar em você. Não. Às vezes, as pessoas seguem em frente porque não conseguem parar de pensar em você. Então, tentam enterrar isso sob alguém novo. Tentam se distrair com alguém mais barulhento, mais chamativo, mais divertido. Mas tudo isso só torna sua ausência mais óbvia, porque cada conversa se torna um espelho. Cada novo momento se torna uma lembrança da única pessoa que eles não conseguem esquecer. E aqui está o ponto principal. Eles nunca vão admitir isso. Elas vão fingir que estão bem, vão agir como se estivessem bem. Mas os sinais estão lá. A maneira como elas mencionam seu nome acidentalmente, a maneira como o humor delas muda quando um amigo em comum fala de você. A maneira como elas voltam a ler mensagens antigas tarde da noite só para sentir o que tinham antes. Elas estão perseguindo um fantasma
que não sabiam que era sagrado até que ele se foi. Esse fantasma é você. Você não tentou se tornar inesquecível, você simplesmente era, porque agia com autenticidade em um mundo cheio de aparências, porque amava sem ego, ficava sem precisar de elogios e ia embora sem precisar anunciar. E agora, cada conexão que eles tentam construir parece uma cópia de um projeto ao qual eles não têm mais acesso. Esse é o poder silencioso da autenticidade. Você não precisa competir, não precisa lutar para ser lembrado. Quando você vive com verdade e se mostra com presença, você deixa uma marca que ninguém mais pode apagar. Eles podem tentar substituir a posição que você ocupava na vida deles, mas nunca substituirão o sentimento que você lhes deu. Como disse Epicteto, não explique sua filosofia, incorpore-a. Você não pregou quem você era. Você provou isso através da consistência, da presença, da paz. E agora que você se afastou, você se tornou o parâmetro que eles usam para avaliar todos os outros, sem nem mesmo perceber. Eles não sentem falta das suas palavras. Eles sentem falta de quem eles eram ao seu lado. E ninguém mais os faz sentir tão seguros, tão vistos, tão equilibrados. Então, se você está se perguntando se sua ausência desapareceu da memória deles, não desapareceu. Ela se tornou o padrão que eles parecem não conseguir igualar, não porque você era perfeito, mas porque você era real, em um mundo que está ficando cada vez mais artificial. Escreva isso nos comentários e lembre-se de quem você é. Eles nunca mais vão igualar minha presença. Eles nunca vão igualar minha presença. Clique no botão curtir. Inscreva-se se ainda não o fez e fique por perto, porque a seguir vamos mergulhar no momento em que eles finalmente percebem que é tarde demais. E acredite em mim, é aí que o arrependimento é mais profundo. Número 8. Quando perceberam, você já tinha evoluído. Às vezes, eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da versão de si mesmos que só existia na sua presença. Essa é a parte que eles não previram, meus amigos. Eles achavam que tinham tempo, achavam que você ficaria na órbita, achavam que poderiam voltar quando fosse conveniente, quando estivessem prontos. Mas o tempo não espera pelos ingratos. E você também não, porque quando eles finalmente perceberam, quando o silêncio ficou alto demais, quando as memórias começaram a assombrar em vez de ajudar, você já tinha evoluído. Veja, eles achavam que você estava apenas ficando quieto, apenas se afastando por um tempo, apenas dando espaço a eles. Mas o que eles não perceberam é que você não estava esperando, você não estava parado. Você estava transformando aquele desgosto. Ele se tornou combustível. Aquele silêncio se tornou um refúgio. Aquela dor, você transformou em poder. Você não simplesmente desapareceu. Você se reconstruiu nas sombras, no silêncio, na quietude onde o verdadeiro crescimento acontece. Agora, eles estão sentados refletindo, rolando fotos antigas, relendo mensagens, revivendo momentos que achavam pequenos, mas agora parecem enormes. Seu sorriso, o jeito como você ouvia, a paz no seu tom de voz, a profundidade da sua presença. Mas dessa vez, quando eles olham para trás, algo parece diferente, não só porque sentem sua falta, mas porque sabem que não têm mais acesso a você. E isso é o que mais dói. Você não postou um grande retorno, não anunciou sua transformação. Você apenas se move de maneira diferente, mais centrado, mais focado, menos disponível para bobagens, porque a pessoa que eles conheciam, aquela que se entregava demais, que explicava demais, que tolerava migalhas, se foi. E o que a substituiu? Uma versão de você que não busca mais um encerramento. Uma versão que se tornou o encerramento. Deixa eu desmascarar a mentira que as pessoas adoram acreditar. Elas vão voltar quando perceberem o seu valor. Não, elas não vão.
Porque quando você finalmente se tornar a versão de si mesmo que conhece o seu valor, você não vai querer elas de volta. E não por raiva, não por rancor, mas por paz. Você vai olhar para elas e perceber que superou o espaço em que elas tentavam te manter pequeno. Não é só que eles não conseguem mais te alcançar, é que mesmo que conseguissem, eles não saberiam o que fazer com você, porque você não está mais emocionalmente disponível. Da mesma forma, você não responde a migalhas, você não busca validação, você não abaixa seus padrões só para manter as pessoas confortáveis. Você evoluiu e agora é você quem está fora de alcance. Eles achavam que tinham te entendido, mas a evolução não envia um convite de calendário. Ela simplesmente acontece lentamente, silenciosamente, implacavelmente. E quando acontece, transforma você em alguém que não olha mais para trás. Porque o que está atrás de você não é rejeição, é redirecionamento. É o fogo pelo qual você passou para se tornar intocável. E agora, eles estão presos revivendo o passado enquanto você está fora, construindo um futuro do qual eles não fazem mais parte. Essa é a verdadeira dor. Não é ver você se tornar melhor. É perceber que eles nem conhecem essa versão sua. O você que anda sem precisar de permissão. O você que parou de provar. O você que sabe que a paz não é encontrada nas outras pessoas. Ela é protegida delas. Então, se você está nesse ponto agora, se perguntando se eles algum dia vão realmente entender o que perderam, saiba disso. Eles já entendem. Mas entender não é o mesmo que ter acesso. E você, meu amigo, não está mais no ramo de distribuir passes para pessoas que não valorizaram o ingresso da primeira vez. Escreva isso nos comentários e deixe ecoar pela tela. Eu evoluí, não volto mais. Eu evoluí, não volto atrás. Diga isso pelo seu antigo eu, aquele que deu demais, aquele que esperou, aquele que ficou em silêncio, esperando que eles percebessem. E então diga isso pelo novo, você, aquele que cresceu em silêncio, aquele que escolheu a paz, aquele que seguiu em frente sem vacilar. Se esta mensagem ressoou em sua alma, vá em frente e clique no botão curtir. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. E mantenha os pés no chão, porque quando você evolui em silêncio, não precisa anunciar. Você se torna o anúncio.